Graças e paz, irmãos. Abramos nossas Bíblias aí na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Oremos mais uma vez. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma vez nos trazer em Tua casa. E por isso, nesse instante, nós queremos suplicar, ó Deus, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, de entendermos a mesma e vivermos por ela para a Tua glória, Senhor. Abençoe a cada um de nós aqui nessa noite. Que as Tuas verdades se tornem mais claras aos nossos ouvidos, de maneira que possamos ser praticantes, não apenas ouvintes da Tua palavra. Ó Deus, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esses dias eu vi uma postagem no Facebook, uma discussão, principalmente de ateus, e os ateus são criaturas bem interessantes, porque eles negam o seu próprio Criador, e negam um Deus que eles dizem não existir, portanto é uma contradição muito grande. E existe a questão de que se é possível ser bom sem Deus. Será que é possível ser bom sem Deus? Será que dá para sair alguma coisa de boa do ser humano se não for Deus? É óbvio que a resposta eu já antecipo não. É impossível ser bom sem ter um padrão do que é bom. É impossível ser bom sem saber o que é certo e o que é errado. E isso só é possível quando se conhece a Deus, quando se parte de Deus, que é o padrão supremo do que é certo e o que é errado, de maneira que aquilo que vai contra a vontade dele, contra a natureza dele, é sempre errado e é sempre ruim, porque Deus é a medida principal de todas as coisas. Então, toda vez que o homem tenta viver por si mesmo, na sua própria força, ele fracassa. Todas as filosofias e pensamentos que ensinam que o homem pode ser bom, desde que você lhe dê uma boa educação, que você melhore as condições de vida dele, é uma ilusão, e a história do mundo tem provado isso, né? Mesmo que eu não tivesse a Bíblia para me dizer, só observando, nós já somos capazes de perceber que as coisas não estão boas, e que mesmo o homem, sabendo o que deve fazer, sabendo o que é certo e o que é errado, ainda assim ele não faz, nós não fazemos, e é por isso que o mundo está todo bagunçado do jeito que está, é por isso que mesmo a oferta do Evangelho sendo tão gloriosa, tão maravilhosa, os homens não querem conta, não dão ouvidos, preferem se manter nas suas vidas e na cegueira. Então o nosso texto de hoje vai ajudar a gente a refletir também nessas questões, mas lembrem-se que na última vez que eu estive, nós vimos os versos 3 e 4 aí do capítulo 1 de 1 Pedro, onde nós vimos como sermos santos em um mundo caído como o nosso. E aí o verso 3, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, só para revisar, nós vimos que o único meio de nós sermos santos de um mundo como esse, marcado pelo pecado, em desobediência a Deus, em primeiro lugar, o poder de Deus, como nós vimos aí, é o poder de Deus que nos dá todas as coisas que precisamos para viver uma vida piedosa e que agrade a Deus. Em segundo lugar, as promessas preciosas do Senhor, que estão centradas em Cristo Jesus, e estão profundamente enraizadas no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, que cumpre toda a sua missão e um dia voltará, e por fim, no próprio conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então são as três coisas que nos mantêm santos nesse mundo caído e perdido, de maneira que Deus não só nos capacita, mas também nos livra até de nós mesmos, nos fazendo coparticipantes da sua natureza,
de maneira que nós nos tornamos filhos de Deus e somos mais parecidos com Ele. E aí agora, o verso 5 até o 7, hoje nós vamos ver como crescer em santidade. Nós já sabemos como ser santos nesse mundo, e agora o apóstolo Pedro nos dá dicas valiosas na palavra de como prosseguirmos, de como evoluirmos na santidade. Então o verso 5 diz assim para nós: por isso mesmo, por causa dessas promessas que nós já vimos, do poder de Deus, o conhecimento de Cristo e as promessas dele, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Até aqui, por enquanto. Então, como prosseguir em santidade? O que é santidade? É viver em acordo com aquilo que Deus quer. Em primeiro lugar, você tem que se certificar se você é verdadeiramente salvo. Porque tudo que nós vamos falar adiante do texto só é possível de ser vivido se você um dia nasceu de novo. Então, a Bíblia vai dizer que nós somos corrompidos pelo pecado. A Bíblia vai dizer que não somos nenhum anjinho, e a Bíblia vai dizer a situação do homem, e é por isso que a gente tem que pensar, porque não adianta nada você querer ou eu querer que vocês vivam vidas cristãs sem serem cristãos. Não adianta nada você ver as verdades e as ordens maravilhosas da palavra, tentar vivê-las sem ter o Espírito Santo com você. Toda vez que o homem tentar viver as virtudes cristãs sem Cristo na sua vida, vai fracassar. Por isso que a maioria das religiões, e todas elas em alguma medida copiam alguma coisa do cristianismo e tentam ensinar que o homem pode ser bom sem Deus, que você tem que se esforçar, fazer boas obras, ser uma boa pessoa e tudo mais, mas os homens sempre fracassam, sempre falham. Não tem como você ser cristão pelas suas próprias forças, não tem como viver para Deus sem ter uma intimidade verdadeira com Deus, e são milhares de pessoas nas igrejas que não são convertidas. São milhares de pessoas religiosas no nosso país que têm uma noção vaga sobre esse Deus, mas que não o conhecem, não têm uma intimidade verdadeira, e isso se resume e se traduz nas suas próprias vidas. Vidas marcadas pela corrupção, por toda a sorte de pecados que vemos nas Escrituras. Então eu queria só ver alguns versículos para mostrar o que a Bíblia traz para nós com relação à vida humana sem Deus. Você pode abrir rapidamente lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Olha o que diz a palavra aí. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, perceba que aí é Deus com D minúsculo, e aí referência ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então os homens estão cegos, os homens permanecem em trevas, espiritualmente falando. E aí Paulo está dizendo que o evangelho está encoberto para aqueles que se perdem. Está dizendo que o Deus desse século, ou seja, aquele ser maligno que se rebela contra Deus, o diabo, também chamado de Deus desse século aí, cega o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho, da glória de Cristo, não resplandeça na vida das pessoas, e para que as pessoas permaneçam em trevas. Então, aqui ele já começa a mostrar para nós os sintomas de uma pessoa perdida. Ela é incapaz de enxergar a glória de Cristo, ela é incapaz de enxergar a beleza do evangelho, porque ela ainda não nasceu de novo. E aí, voltando um pouco em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: ora, o homem natural, ou seja, o homem sem a conversão, sem nascer de novo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Então o homem natural, o homem sem Deus, ele acha que as coisas de Deus são loucura. Deus escondeu essa glória maravilhosa dos sábios e entendidos, de maneira que nenhum homem, por sua própria inteligência e capacidade, é capaz de se converter, é capaz de se salvar, é capaz de descobrir e conhecer Deus por si mesmo. E isso é impossível depois que o homem pecou, depois que o homem se desviou do Senhor. E ainda Atos, capítulo 16, volta só mais um pouco aí, no livro de Atos, capítulo 16, verso 14. Aqui tem uma história de uma mulher chamada Lídia, que foi evangelizada ali em Tiatira. E aí o verso 14, capítulo 16, relata para nós. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Quem abre o coração? O Senhor. Então a pregação da palavra, a pregação do evangelho só vai fazer sentido para você e chegar ao seu coração se o Senhor, em sua infinita misericórdia, fizer com que você entenda. E isso é incrível, é um tesouro precioso que Deus só revela àqueles a quem Ele quer, mas como nós não sabemos quem são esses que serão capazes de entender pelo poder de Deus, devemos pregar o evangelho a toda criatura. E quem tiver de crer, vai crer, quem tiver que ouvir, vai ouvir, quem tiver que se converter, vai se converter, e esse poder não pertence a mim ou nenhum outro pastor ou líder religioso, mas exclusivamente a Deus, que é o Senhor soberano. E ainda antes de voltarmos lá para Pedro, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, também Paulo relembra quem nós éramos sem Deus e quem são as pessoas que ainda estão sem Deus. E ele diz assim no capítulo 2 de Efésios, verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Perceba a figura do morto, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O príncipe da potestade do ar é mais uma referência a Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. E carne aqui não é carne física, nossa pele, músculos e órgãos. Aqui é a natureza pecaminosa que está em todos nós. E dos pensamentos, da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E é sempre bom lembrar de onde é que a gente saiu e a graça de Deus tamanha em nossas vidas. Então percebam aí as figuras que as escrituras usam para aqueles que ainda não são cristãos, para aqueles que ainda não nasceram de novo. Vai dizer que estão cegos, que estão mortos, que seguem o curso deste mundo, que seguem a direção do próprio Satanás e são incapazes de enxergar a glória de Cristo e permanecem perdidos. E os sintomas de uma pessoa perdida são interessantes, porque quando a gente olha esses textos e vários outros que as escrituras nos trazem, como a pessoa é capaz de enxergar, um dos sintomas de que você é uma pessoa perdida, você ainda se enxerga uma pessoa boa demais. É um dos sintomas bem fortes numa pessoa que não nasceu de novo. Você ainda se acha muito bom, você acha que suas habilidades e suas virtudes são coisas que vão agradar a Deus e vão te dar pontos com Deus. Esse é um pensamento muito comum, é um pensamento reforçado pela religião vazia da nossa época, por um cristianismo vazio da nossa época e vários outros pensamentos. Então talvez na sua cabeça você se ache uma pessoa muito boa, uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito justa, uma pessoa muito digna, uma pessoa merecedora das coisas de Deus. E saiba que a Bíblia vai lhe confrontar, porque Romanos vai dizer que todos pecaram, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há nenhum justo, nenhum que fuja da classificação de pecador. Então, um dos sintomas que você não nasceu de novo é que você ainda não se enxerga. Você ainda é incapaz de ver sua própria miséria. Você ainda permanece surdo para a voz de Deus e cego para a glória de Cristo. E é por isso que você precisa, antes de mais nada, nascer de novo, correr para Cristo
E tem muitas pessoas assim, que se acham muito boas e que acham que através das suas boas obras elas vão conseguir, de alguma forma, obter a salvação. Pensa numa ideia que o Evangelho vem como uma arma poderosa, destruindo esses fundamentos mentirosos do mundo caído e do homem perdido. Então, primeiro sintoma de uma pessoa perdida, aí só para resumir, se acha boa demais. Segundo, é incapaz de ver a glória do Senhor. A maioria das pessoas tem alguma noção sobre Deus. E aí a pessoa diz, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu creio em Deus, né? Eu tenho minha religião, eu tenho meu jeito de ser. Isso não é só fora da igreja evangélica. Dentro da igreja evangélica também temos milhares de pessoas nessa mesma situação. Ignorantes da palavra, que se acham também boas demais e que pensam também que podem obter a salvação através das boas obras. São sintomas de uma pessoa perdida. E o pior da religião, né, principalmente a religião que não é de Deus, não é centrada em Cristo, ela cega mais ainda o entendimento, porque ela faz você pensar que você é bom, ela fala o que você gosta de ouvir, ela agrada você, ela passa a mão sobre os seus pecados e ela te faz parecer melhor do que você é quando você não é. Ou seja, ela esconde a realidade de você. E é por isso que o Evangelho de Cristo é sempre ofensivo. Não tem como pregar o Evangelho sem ofender ninguém. Não tem como pregar o Evangelho sem incomodar qualquer geração que nós cristãos venhamos a viver. Sempre o Evangelho vai ser incômodo, sempre o Evangelho vai ser politicamente incorreto, sempre o Evangelho vai botar o dedo na ferida, sempre o Evangelho vai estar abalando as nossas estruturas e o nosso conforto para que a gente acorde para aquilo que é principal. Então, por isso que a primeira coisa que devemos ter em mente quando falamos do crescimento de santidade é você se certificar que você é uma pessoa verdadeiramente salva. C.S. Lewis, um grande pensador cristão, ele diz que quanto mais você cresce na fé, quanto mais você amadurece, quanto mais você progride, mais você se enxerga e pior você se vê. Não é que você vai ser uma pessoa de baixa estima, ou que se menospreza, ou coisa do tipo, porque isso também, de uma certa forma, se torna um pecado. E às vezes cai até na falsa humildade. Mas é você se enxergar devidamente. Você tem que saber que você é um pecador. Você tem que saber que você depende de Deus para tudo. Você tem que saber que sem Deus você permanece perdido. Você tem que saber que a salvação está somente em Jesus Cristo. Você tem que saber que nas suas próprias forças você é incapaz de viver para Deus. Pelas suas próprias forças você é incapaz de se salvar. E é por isso que a Bíblia mostra que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Ou seja, você ainda permanece apagado, você ainda permanece morto, você ainda permanece sem Deus até que Deus te dê a vida necessária. Então, se você abrir rapidamente Romanos, antes de eu prosseguir, Romanos, quero ler só alguns versos, no capítulo 3, para você ver que não sou eu que estou dizendo de mim mesmo, é a palavra de Deus que diz. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, e eu poderia acrescentar aqui baianos, xique-xiquenses, brasileiros, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Depois ele vai seguir uma lista nada agradável desses homens, de uma figura da humanidade sem Deus. Então perceba que é a palavra de Deus que diz isso, todos estão debaixo do pecado, né? Você, eu, todos nós. Se não for a graça, você não sai dessa prisão terrível que o pecado nos encerrou. Então, o apóstolo Paulo vai descrevendo aí, e aí eu quero ler só mais alguns versículos. O capítulo 5 aí de Romanos mesmo tem alguns trechos bem preciosos, e aí o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, quer ser justificado é ser tornado justo diante de Deus, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo.
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então nós éramos escravos do pecado. Se você está sem Cristo, você ainda é escravo do pecado e só pode ser liberto pelo poder de Deus. Então, antes de mais nada, só é possível viver quando Deus dá vida. E sem Deus, você ainda está nesse estágio. Sem Deus, você ainda está perdido. Então, por que você não tem muitas pessoas aqui dentro? Por que você tem mais pessoas ali na avenida, nos bares, em qualquer outro lugar, do que aceitar um convite para um culto? Por conta de tudo isso que eu acabei de ler. A palavra seria muito mentirosa se nós víssemos os homens muito bem e a humanidade progredindo em bondade, em amor ao próximo e coisas boas. Aí você poderia duvidar que a Bíblia estivesse mentindo. Mas a Bíblia é tão verdadeira, tão profunda e tão de Deus, que quando você lê e olha, você vai à realidade logo de cara. Os homens permanecem rebeldes contra Deus, longe do Senhor, e muitas vezes maquiam essa morte como uma religiosidade vazia. Então eu costumo dizer que a religião às vezes é como uma maquiagem de um defunto. Ela serve para deixar o defunto bem bonito. E tem vários serviços hoje funerários que trabalham com isso, pessoas que se especializam nisso, deixar defuntos bonitos. Mas o defunto continua defunto. Continua um morto bem gelado, bem estático, pronto para ser comido por vermes, independente do tipo de maquiagem. E a religião faz isso, maquia defuntos, porque esconde a realidade de Deus, e isso é muito triste, muito sério. E aí só o evangelho que tem poder de levantar defunto e fazer o defunto viver para Deus, é o que o evangelho faz, é o que Cristo faz, e nós outrora andávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Então, o primeiro passo para a gente prosseguir com relação a progredir na santidade é justamente você se certificar se você já nasceu de novo, se você é verdadeiramente um cristão. Eu não estou perguntando se você é membro da Igreja Batista ou se você tem alguma confissão religiosa. Estou perguntando se você já nasceu de novo, já se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É o primeiro requisito de todos. Eu não posso exigir que você ame o próximo, que você viva de determinada forma, se antes a vida de Deus não estiver em você. Se antes você não for participante desse poder e da vida que esse Deus maravilhoso traz. Então, prosseguindo lá, na segunda epístola de Pedro, o verso 5 aí vai dizendo para nós, então, é a segunda coisa que precisamos para prosseguir na santidade, é termos em mente o princípio correto. É ter diante do nosso coração e da nossa mente as coisas que vão nos sustentar. Por isso que o verso 5, Pedro prossegue. Por isso, por causa do que foi dito aí nos versos 3 e 4, por causa do poder de Deus, por causa das promessas de Deus, por causa do conhecimento dele, do chamamento dele, lá no verso 4, quando você vê daquele que nos chamou para sua glória e virtude, ou por sua glória e virtude, esse chamamento aqui não é só dizer, ei, vem cá, é um chamamento mais profundo, é um chamamento que transforma o nosso coração e faz com que a gente viva para Deus e busque a Deus acima de todas as coisas. Então, por isso mesmo, por essas razões, nós devemos ter esses princípios em mente para poder seguindo na vida cristã. Sem os princípios corretos não vão funcionar. Sem conhecer Deus, sem ter o poder de Deus, sem nascer de novo para Deus, sem ser direcionado por Deus, nós não conseguimos viver para Ele. Então é por isso que não dá para ser cristão sem Cristo. E hoje nós vemos no Brasil um cristianismo nominal. O que é um cristianismo nominal? É aquela pessoa que se intitula cristã, e muitas vezes ela acha que ela é cristã porque de alguma forma ela vai em alguma igreja que se identifica como cristã, ou que lê a Bíblia de vez em quando, ou que tem algum tipo de devoção a algum santo, porque existem, como o catolicismo que ensina que você pode dividir a glória de Deus ali com outros mediadores, mas não é esse tipo de cristianismo que a Bíblia está falando, é o cristianismo real. Por isso que o apóstolo Pedro, quando fala o conhecimento seja multiplicado aí no verso 2, esse conhecimento não é só o saber que Deus existe, ou decorar versículos, ou conhecer teologia. É um conhecimento relacional. É um conhecimento que tem vida, profundidade. Você vive com Deus, ama a Deus, obedece a Deus e se torna um escravo de Deus, como o apóstolo Pedro se identifica no versículo 1
também. Então, a terceira coisa que nós precisamos para prosseguir na santidade, no caminho com o Senhor, Ele vai dizer aí para nós, reunindo toda a vossa diligência. Reúna toda a diligência. Algumas versões mais modernas trazem: esforcem-se ao máximo. A vida cristã, ela não é moleza. A vida cristã te chama a sair da zona de conforto. A vida cristã, ela vai trazer incômodos no bom sentido. Por isso que C.S. Lewis é um cara que eu gosto muito, por isso que eu cito muito. Quando foi entrevistado certa vez por um jornalista, ele disse: que religião você indicaria para que as pessoas se sintam confortáveis? Ele: olha, se você quer se sentir confortável, abra um bom vinho, né? Vá a um bom teatro, ouça uma boa música, frequente esses lugares. Mas se você quer se sentir confortável, eu não lhe recomendo o cristianismo. É óbvio que ele foi bem irônico na resposta dele. Ou seja, se você está pensando que cristianismo é uma vida água com açúcar, em que você finge que é bonzinho, muitas vezes hipocritamente, ou ajuda um aqui e ali, já acha que com isso você é um cristão, não é esse tipo de cristianismo, não. Então, quando você olha para Cristo, Cristo vai dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É um convite que qualquer pessoa em sã consciência rejeitaria. Não, muito obrigado. Né? Carregar a cruz, sofrer, me negar, me dedicar totalmente a outra pessoa, negando muitas vezes minha própria vontade. Não, obrigado, Senhor, pode ficar, né, com seu convite. Eu prefiro procurar outra religião ou até viver sem religião. Então, se você se sente muito confortável nesse mundo, se você não tem tido trabalhos, esforços, se você não tem tropeçado, se você não tem se ralado no meio da batalha, você tem que desconfiar se você verdadeiramente é um cristão. Então, não tem cristão nesse mundo que esteja sossegado, vamos dizer assim. Todo cristão está em paz com Deus, mas em guerra contra as suas próprias paixões e contra o mundo. O cristão, ele vive incomodado, ele vive agoniado, ele vive angustiado, porque ele ama a Deus e ao mesmo tempo ele percebe que o pecado que ainda habita nele ali impede que ele sirva a esse Deus que ele ama tanto da maneira como ele gostaria muito mais. Né? Por isso que o apóstolo Paulo lá em Romanos ainda diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo mortal? Um anseio, um desejo para ser o melhor para Deus, mas ao mesmo tempo a gente percebe nossa miséria, nossa fraqueza, nossa limitação, mas o desejo de ser melhor, o desejo de amar mais e de buscar mais está no coração de todo crente. A Bíblia não diz que você vai ser perfeito aqui, que você vai atingir o máximo da santidade aqui, mas a Bíblia diz que todo crente tem esse desejo profundamente enraizado no seu coração. Eu queria ler só mais um versículo fora aí de Pedro, que é Filipenses capítulo 2, que traz para nós também essa mesma ideia. Filipenses 2, versos 12 e 13, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, quando a carta de Pedro aqui, a segunda carta dele, manda você se esforçar, manda você agir com toda a diligência, ele está mostrando para nós que a vida cristã exige esforço. Ele está mostrando para nós que mesmo a iniciativa da salvação, partindo de Deus, Ele trabalha na nossa santificação para nos tornar ativos. Então isso é bem interessante nas Escrituras. Você tem um Deus soberano que salva, que escolhe, que elegeu antes da fundação do mundo, mas Ele não te salva para ficar de boas esperando a banda passar. Ele te salva para que você haja, Ele te dá a vida para que você viva. Ele dá a ignição e depois a direção para que você possa andar. E isso é bem interessante ser observado. Então a vida cristã, a santidade, ela envolve o poder de Deus em nós, para que nós sejamos capazes de obedecê-lo. Então quando Paulo diz: olha, desenvolva a vossa salvação com temor e tremor, mas ele lembra, porque é Deus quem opera em vós, né, a sua boa vontade em vocês, o querer e o efetuar. Então Deus dá o poder, Deus liga a luz, Deus ressuscita o defunto e depois manda o defunto viver, porque não faria sentido nenhum
Deus mandar que você vivesse, obedecesse, ou amasse, ou se esforçasse, se você ainda estivesse morto nos seus delitos e pecados. Então a Bíblia segue essa sequência, segue essa lógica. Primeiro a vida, primeiro nascer de novo e depois viver e ser capaz de obedecer a Deus. São duas verdades que estão profundamente nas Escrituras, né? E que não tem como fugir delas. E o mais fantástico é ver a graça de Deus em nossas vidas, porque como vimos no verso 3 de 2 Pedro 1, né, ele vai dizer que pelo poder divino, todas as coisas que conduzem à vida e piedade nos foram dadas, pelo poder dele. Então, nós somos chamados a obedecer. A partir do momento que nascemos de novo, nosso desejo é servir a Deus, é obedecer a Deus, é fazer o melhor para Deus. E quando nós vemos aqui esse esforço, essa diligência, é justamente nesse sentido. Se esforcem, labutem, vai dar trabalho, né? Dá trabalho, orar às vezes dá preguiça, ler a Bíblia dá preguiça, ter comunhão dá preguiça, exercer algum tipo de ministério na igreja, seja ele qual for, muitas vezes dá o maior trabalho. Exige tempo, exige esforço, exige dinheiro, exige fé, existe um monte de coisa da nossa parte que sem o poder de Deus e a graça de Deus seriam absolutamente impossíveis de serem executados. Então, Deus nos dá vida para que possamos viver para Ele em primeiro lugar. Então, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, esforcem-se ao máximo. E aqui é uma expressão grega que falava dos atletas. O atleta, às vezes, ele é treinado para dar até o último gás dele para conseguir vencer uma maratona, ou para conseguir vencer uma natação ou uma luta. E envolve esforço, envolve trabalho, envolve dor. Né? Se vocês já viram aqueles caras de maratona, quando eles chegam, eles estão com as pernas tudo com cãibra e muita dor, mas muitos deles conseguem a medalha de ouro, porque ralaram até a última gota da energia que tinham dentro deles. Mas no caso da vida cristã, né, Ele não manda nós seguirmos por nossas próprias forças. Primeiro a vida, primeiro o poder de Deus. Por isso que começa. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, e aí vem a palavra associar, juntar. Era uma palavra utilizada porque os antigos teatros gregos, os diretores, eles ajudavam a pagar uma parte da peça junto com o Estado. Então agora você está associando uma coisa com a outra, você está se juntando com Deus. Tem uma frase muito comum que as pessoas dizem, e está na boca do povo, é uma frase famosa que é, e algumas pessoas ainda chegam a dizer que está na Bíblia: faça da tua parte que eu te ajudarei. Só que baseado nas Escrituras é o inverso a coisa, né? Deus diz: eu te ajudarei, portanto faça da tua parte, porque agora eu te dei vida, eu te dei poder, habito em você e agora você pode obedecer. Quando a gente se torna um crente, nós somos restaurados e podemos escolher o caminho certo e errado. E é por isso que Deus diz: vá e faça dessa forma, vá e ame, vá e viva, vá e faça isso, vá e pregue, vá. Uma série de coisas que só são possíveis depois que nós temos vida no Senhor. Então, seguindo o verso 5, aí a gente chega no quarto e último ponto de como crescer em santidade. Nós devemos progredir, e aqui ele coloca 7 áreas aqui, são 7 virtudes. Óbvio que não se resume só nelas, mas Pedro está contrastando com os falsos mestres que ele vai falar no capítulo 2, que eram homens numa vida devassa, eram homens que se diziam de Deus, mas não eram homens que traziam problemas para a igreja com falsas doutrinas e vidas completamente rebeldes contra o Senhor. Então o verso 5 diz: reúnam toda a vossa diligência e associem com a vossa fé. A fé não é uma virtude, é dom de Deus, vem de Deus, não pode ser produzida pelo homem. Então fé não é pensamento positivo. Muitas pessoas pensam que fé, você botar fé, por isso que a gente usa a expressão boto fé que vai acontecer, né? Eu boto fé que vai dar certo. Não, fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Fé é um milagre de Deus no coração incrédulo do homem, que está morto em delitos e pecados, e quando Deus dá vida, o homem é capaz de crer. Então, é importante ressaltar isso. Alguns teólogos e alguns comentaristas dessa passagem colocam a fé como a primeira virtude, mas não. Que não tem 8 virtudes, aqui tem 7 virtudes. A fé é a base. Essa fé é produzida quando se nasce de novo. Essa fé é produzida quando você se converte verdadeiramente a Cristo. E ela é quem sustenta todas as demais coisas. Por isso que Pedro diz: associem com a vossa fé
porque a fé já está no cristão verdadeiro e agora ele vai associar essas demais coisas. A vida cristã envolve progresso e você tem que se analisar à luz da palavra se tem progredido nessas coisas, e se não tem, ore a Deus para que progrida, porque Deus não nos chama à acomodação, e o que nós vemos na vida da igreja brasileira, e nós nos incluímos, é muita acomodação, é muita frieza, é muito desânimo, porque nós temos fracassado nessas questões tão importantes para a nossa vida cristã. Então, associar, você poderia colocar aí também, acrescente aí à fé essas coisas. E Pedro vai colocar 7 virtudes que facilitam aí a memorização, que contrastam com a vida dos falsos mestres do capítulo 2. E aí no verso 5, ele segue dizendo para nós: associai com a vossa fé, primeira virtude, que é também chamada, traduzida como virtude, mas poderia ser colocada como excelência moral. Primeira, a virtude, ou excelência moral. O crente, ele tem que viver uma vida totalmente diferente desse mundo que nós vivemos, tem que ser honesto em tudo que faz, tem que ser melhor em tudo que faz, tem que buscar fazer com zelo, com honestidade, com tudo mais, porque nós somos chamados para espelhar o caráter de Cristo em nós. Então, essa primeira palavra aí, né, associar a virtude, ou excelência moral, ou a bondade, na verdade é uma vida que reflete Cristo, né? Parecer com Cristo, viver como Cristo, que tinha uma excelência moral, uma virtude absolutamente elevada. Por isso que no verso 3 ele diz que nos chamou por sua própria glória e virtude. A virtude de quem? De Cristo, que tinha uma excelência moral incomparável. Foi perfeito em palavras e obras e tudo mais, de maneira que nós devemos nos espelhar nele, e no poder de Deus nós somos cada vez mais parecidos com ele. Então, aí Pedro segue: juntem com essa virtude o conhecimento. Nós somos chamados para não viver no misticismo. O que é o misticismo? É crer em qualquer coisa, é crer sem base, é acreditar por acreditar, né? São as simpatias da vida, né? Os pensamentos que o brasileiro é tão religioso, tão supersticioso, e ao mesmo tempo acaba sendo incrédulo por conta disso. Não, a fé cristã ela envolve conhecimento, e conhecimento aqui não é no mesmo sentido do versículo 2, aqui é outra palavra para conhecimento, é o conhecimento mesmo das verdades da fé. Conhecimento e fé andam juntas. Nós somos e devemos ser conhecidos como o povo do livro. Antigamente os crentes eram conhecidos dessa forma, o povo do livro, né? O livro preto. Tem até uma música muito bela de um grupo, agora eu esqueci o nome deles, e eu gosto demais do grupo, mas me deu um branco, que é justamente o livro preto. É uma música bem construída, né? O autor do livro preto fazendo referência às escrituras. Nós devemos voltar a ser conhecidos como o povo do livro, mas não é só o povo que bota o livro debaixo do braço, ou aberto em cima da estante, ou que decora um versículo aqui e ali. É um povo que vive o livro, que exalta o livro, que prega o livro, que crê no Deus do livro e se parece com ele também. Então associem com essa vida moral o conhecimento, e é importante conhecer as escrituras, a boa teologia, né? A Bíblia é para a gente estudar, é para ler, é para mastigar, para conhecer. Por isso que nós sempre devemos investir pesado na escola bíblica, na pregação expositiva, para que Deus seja exaltado e esse livro seja honrado, porque não é um livro qualquer, mas é a palavra de Deus, e é daí que vem esse conhecimento que nós associamos a uma vida elevada, os nossos princípios, a nossa base, o que cremos, quem é um Deus que cremos e tudo mais. Aí o verso 6 segue: com conhecimento, aí você junta o domínio próprio, que é o poder de controlar os desejos e fazer o que é certo mesmo em circunstâncias difíceis. Só é possível ter domínio próprio no poder de Deus. Não tem outro meio. E é interessante ver porque os falsos mestres da época de Pedro, eles não tinham domínio próprio. Eram homens que usavam a palavra, mas viviam vidas imorais, vidas de todo jeito. E o domínio próprio aqui é um poder que vem de Deus, e ele é associado ao conhecimento, e aí você se segura, você controla os seus desejos. E uma outra definição que eu encontrei para domínio próprio, achei interessante, é submissão ao controle de Cristo, que habita em você. Domínio próprio, em outras palavras, também quer dizer isso, é você se submeter a Cristo. Antes de falar besteira, pare e pense se isso vai honrar a Deus, se isso vai trazer glória a Deus. Antes de agir de determinada forma ou fazer determinada coisa, você deve se frear, mesmo muitas vezes seus desejos querendo seguir, mas no poder de Deus você é capaz de dizer não
para você mesmo e até para os seus desejos mais fortes. E isso faz toda a diferença entre os que creem e não creem. Com o domínio próprio, a perseverança. E a perseverança é não se desviar do propósito mesmo no meio do sofrimento. Aquele que persevera. Tem uma doutrina preciosa das Escrituras que é a perseverança dos santos. Todos aqueles que nasceram de novo, guardados pelo poder de Deus, vão perseverar até o final, mesmo com todas as dificuldades que esse mundo nos traz. E é no poder de Deus. Vai ter muitas vezes, meus irmãos, que vai doer. Vai ter muitas vezes que vai dar vontade de olhar para trás. Vai ter muitas vezes que a frieza vai estar muito forte. Mas pelo poder de Deus, nós podemos perseverar até o fim, de maneira que os vencedores receberão a coroa da vida. Então vem depois, com a perseverança, a piedade. E a piedade já é até mencionada no verso 3, porque o poder de Deus nos dá tudo para vivermos vidas piedosas. E piedade aqui é reverência, respeito a Deus, buscar agradar a Deus. E leva você a ter reverência por Deus e respeito pelos homens. Hoje nós vemos muita falta de reverência para com Deus. A palavra piedade tem sido esquecida do meio cristão de uma maneira muito triste. E as pessoas têm se esquecido que viver para Deus envolve vidas separadas e a piedade envolve colocar cada aspecto da vida debaixo de Deus. Nos seus negócios, nos seus estudos, nos seus relacionamentos familiares, né, em tudo que você venha fazer tem que ser vivida para Deus, para a glória de Deus. Envolve essa piedade que a Bíblia nos traz aí. Então, é importante pensar. Aí vem o penúltimo, sexto elemento, a sexta virtude. Com a piedade, a fraternidade, que é uma palavra até Filadélfia, tem algumas igrejas com esse nome, tem um estado americano com esse nome, né? E aí então quer dizer você ser fraterno, ser irmão, levar os fardos uns dos outros. É importante pensar nisso, o amor ao próximo. A epístola de João vai dizer que se você não ama, você não conhece a Deus. De tão forte que é essa questão e como nós devemos trabalhar, investir, orar e clamar para que cresçamos na questão da fraternidade, como irmãos. Porque um dia, na glória, nós seremos uma só família. Na verdade, já começa aqui, mas lá de maneira perfeita. E isso aqui é muito forte só no poder de Deus, porque vemos tantas desavenças, tantas picuinhas, tantas inimizades criadas por bobagem, pelo pecado entre irmãos, e isso não honra a Deus de maneira nenhuma. E aí ele fecha com a cereja do bolo, que é o maior dos dons, no verso 7, com a fraternidade, o amor. E não qualquer amor, mas o amor ágape, que a gente chama de ágape, que é bem conhecido, é o amor que Deus dispensa sobre os seus. É um amor que não busca o próprio interesse, é um amor que sempre protege e cuida do ser amado, mesmo sem merecer. E para viver esse amor, só conhecendo o amor maior, que é o de Deus. O mundo não sabe o que é amor se não conhecer Deus verdadeiramente. O mundo não é capaz de amar. E quando você vê músicas e pensadores e discussões na TV falando de amor, é um amor muito peba. E o conceito de amor cristão é tão profundo que até filósofos pagãos, como eu já vi um famoso professor da USP falando, que ninguém falou de amor como Jesus Cristo falou. E a maneira como o amor é trazido é incomparável à forma como ele fez. E isso vem de um cara que é ateu, que muitas vezes até zomba da fé, mas ele acaba se rendendo à beleza e o poder desse amor que se nega, né, a ponto de Jesus Cristo se entregar na cruz para morrer no nosso lugar, calado, sendo justo, perfeito, executando uma obra dessa natureza. Então são coisas, meus irmãos, que não vão surgir da noite para o dia. Crescer na fé e progredir na santidade não é como receita de bolo. Leva anos, é um trabalho, Deus vai nos moldando, as circunstâncias da vida, tudo isso para que a gente cresça nele, em direção a ele, para ele, e leve a glória toda para ele.